Oi, pessoal, estão vendo? Sim, prof. Sim, prof. Bem, então... Eu acho que não tem muito problema de juros simples, tem, pessoal? Acho que não é, assim, nenhuma coisa do outro mundo, né? A gente já viu isso no segundo grau, provavelmente, e então não acredito que vai dar grande problema. Vamos agora começar, pessoal, com juros compostos. Agora sim é mais complicadinho, tá, pessoal? Então, aquela primeira parte da aula foi mais para a gente se acostumar, se relembrar, né, do juros simples. E agora a gente vai ver essa parte de juros compostos, que é a parte de matemática financeira mesmo, né, pessoal? Então, vamos lá? Como é que estamos aqui? Está todo mundo? Não, tem só uns, e agora o pessoal entra um pouquinho mais lentamente, né? Mas... Bem, então vamos, vai. O HP, ela tem algumas funções financeiras que a gente não viu na aula passada, que ficam aqui em cima. Então, esse bloco aqui, NI, PV, PMT, FV, é o bloco de engenharia financeira, tá? Ou engenharia econômica. Então, por isso que a gente começou a ver, quando a gente estava vendo juros simples, começamos a ver PV, presente velho, tá? FV, futuro e velho, N, I é taxa de juros, N é o período. Então, exatamente isso. Mas a HP, ela calcula com juros compostos, não é com juros simples, né? Então, a gente, muitas dessas contas aí, já faz automaticamente pela HP. Então, primeira coisa, tem a gente falou que esses amarelinhos que ficam aqui, nesse conjunto que ele chamou de clear, tá? Ele limpa. Então, o FIM, ele limpa memórias financeiras. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essas 5 teclinhas, elas fazem... Opa, deu algum problema aí? Está dando alguma mensagem aqui? Vocês estão me ouvindo? Estou sim, professor. Eu estou te ouvindo sim, professor. Tá. Apareceu uma mensagenzinha aqui no meu micro dizendo que estava com problema de áudio. Eu falei, "Ih." Bem, Às vezes, quando eu entro, fica mudo, professor, mas aí eu fechei, abri de novo, aí o som voltou. Pode ser. Tá. Pode ser aí. Vai saber aqui como é que está o... Que eu estou usando o Bluetooth aqui no fone de lapela, né? Então, às vezes, dá uns pau. Pessoal, essas 5 teclinhas aqui, ela tem funções duplas, tá? A primeira função é a seguinte, elas são memórias. Memória N, I, PV, PMT, FV. E a segunda função é a de cálculo. Então, se você pega um número, clica num número qualquer aqui, e clica em alguma dessas 5 teclinhas, ela não vai resolver nada. Ela vai colocar aquele número na memória. Ponto. Tá? Aí eu vou clicando, colocando os números nas memórias. Se eu clicar em alguma dessas teclas sem ter entrado com um número antes, aí ela executa aquela função. Deu para entender? Então, ela faz as coisas... Primeiro, ela vai colocando as coisas na memória e depois, se eu não entrar com um número e apertar uma das teclas, ela resolve exatamente aquela função. Se é a N, ela resolve o N, se é o I, que ela resolve o I, PV, PMT, FV. Então, ela faz isso. Então, essas teclas, as branquinhas aqui, elas têm funções duplas, né? Uma é colocar na memória, e a segunda
executar essas funções, e funciona dessa maneira. Vocês vão ver agora como é que funciona, tá? Então, vamos supor, se eu quero saber um valor futuro, se eu digitar aqui um determinado número, um valor presente, eu quero saber um valor futuro. Eu vou fazer o seguinte aqui. Antes de fazer isso, deixa eu explicar um pouquinho como é que se calcula matematicamente, para depois a gente entrar aqui nas funções. Tudo bem? Aqui. Juro simples. Vamos voltar para o juro simples, que é aquela anterior. Vocês lembram? Dado um principal, uma taxa de juros e um período, eu conseguia calcular o montante. Ou, dado um montante, uma taxa de juros e o período, com essa segunda fórmula, eu calculo o principal. Pessoal, juros compostos, ele sobe um nível de dificuldade de equação. Então, quando eu falo sobe um nível, pessoal, é o seguinte, a gente tem soma e subtração. Um nível acima é multiplicação e divisão. Um nível acima da multiplicação e divisão é potência e radiciação. E aí vai, né, pessoal? Então, dentro da hierarquia matemática, tá? Então, aqui eu estou no segundo nível. Para elevar um nível, eu já entro em juros compostos. Então, dá uma olhada, vamos dar uma olhadinha a formulazinha aqui, ó, a de montante, para juro composto e para juro simples. Para juro simples, eu multiplico o principal por 1 mais i vezes n. Aqui eu vou multiplicar o principal por 1 mais i, isso daqui, elevado a n. Tá? Então, a fórmula, o que eu antes multiplicava, agora eu estou elevando. De resto, ela é igual também, ó. Se eu der o montante, quiser saber o principal, eu vou dividir por isso. Só que isso elevado a n. Tá? Então, juros compostos é dessa maneira. Tá? Então, se acostumem com essa formulazinha, essas duas formulazinhas, porque tudo sai derivado dessas duas formulazinhas, tá, pessoal? Vamos voltar agora para aquele exemplo de R$10.000 pelo prazo de 12 meses, a taxa de 3% ao mês. Vocês lembram que vocês acabaram de fazer com juros simples? Só que eu quero agora fazer com juros compostos. Então, eu vou usar nessa função aqui. Então, para fazer nessa função, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então, 10.000, que é o principal, vezes 1 mais 0,03, isso tudo elevado a 12, vai dar 14.257. Primeiro, vamos fazer dessa maneira, sem usar as funções financeiras, para vocês verem como é que faz na HP. Não estou usando função financeira. Tá? Então, vamos lá. Limpa a memória. 10.000. Enter. 1. Enter. 0,03 mais... Então, eu somei esse 1 com esse 0,03, que é 3%. Deu 1,03. 12 y elevado a x. Quando eu faço 12, e eu estou com aquele 1,03 lá na memória, tá? Ele vai pegar 1,03 elevar a 12ª potência. Então, é isso que eu quero. Vezes o principal. Vezes. Então, deu os 14.257. Então, é isso, é a maneira que a gente faz usando a fórmula. Usando a fórmula, é essa formulazinha que a gente acabou de ver. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor.
Os outros alunos fizeram? Fiz sim, professor. Deu certo. Deu? Mais alguém fez aí? Ou está todo mundo aqui só com osmose? Vai estar que nem a minha última foto lá das transparências, né? Está todo mundo dormindo aqui. Eu fiz sim aqui, professor, deu certo também. Tá bom. Bem, Era mais fácil eu estar dormindo se tivesse presencial, professor, porque eu já ia estar cansado de passar o dia inteiro trabalhando fora. Aqui, pelo menos, depois que eu paro de trabalhar, dá tempo de eu dormir 1 horinha para assistir a aula. tem essa vantagem, né? É. Pelo menos isso. Bem, pessoal, nós usamos aqui a HP, mas não usamos as funções financeiras da HP. Como seria com as funções financeiras, tá, pessoal? Vamos usar aqui. Primeiro, clear fin. Repara aqui, quando eu clear fin, ele apaga essas memórias, mas não apaga o X, Y, Z, T, que eu não tiver na memória. Se eu quiser apagar tudo, o clear reg apaga tudo. Tá? Então, vamos usar aqui as funções financeiras. Tá? Ô, professor, Ah, o clear reg apaga tudo de tudo mesmo? tudo de O tudo volume? mesmo, apaga tudo, tá. limpa a memória, todas as memórias, memória aqui que você guardou, memória financeira, memória estatística, o X, Y, Z e T, ele é o terror. Tá bom, entendi. Tá? Valeu, professor. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Eu apaguei aqui tudo, né? Posso ter apagado o FFIM também, que era apagava só as financeiras. Eu vou pegar, entrar com 10.000. Só que os 10.000 estão saindo, porque eu estou aplicando. Então, agora, pessoal, para usar as funções financeiras, tem que usar as regras de sinais dos vetores aqui, tá, pessoal? Se não usar, vai dar erro. Com certeza. Está saindo? É negativo. Como que eu coloco negativo? Com esse SHS. CHS, desculpa. Change Signal. Então, negativo. O que eu faço? Coloca ele em PV. Aperta, depois que está aqui com 10.000 negativo, aperta em PV. Bom, ele guardou na memória do PV. Ele não processou nada. Vamos botar 12. N. Ele guardou na memória N. 3. I. Ele guardou na memória I. E eu quero calcular, fala. Eu tinha posto no como I, acabei de pôr agora, 0,03. Só que você pôs 3. 3. Para fazer as contas matemáticas, é 0,03, realmente. Agora, a HP, ela já entra com porcentagem direta no I, tá? Então, você entra com 3 mesmo, não é com 0,03. Tudo bem? Tudo bem, os administradores agradecem. Não tem que ficar dividindo, né? Foi feito para ajudar eles, né? Bem, então, eu entrei com 3 em I. Poxa, o Diego entrou com 0,03. Não tem problema. Não precisa pagar tudo. Só dá um clear, X, 3 e de novo. Tá? Coloca Ele no apaga o certo. que você acabou de Ele apagou o fazer, né? 0,03 e pôs o 3 aqui no I. E não fez conta nenhuma. Não fez nenhuma conta até agora. Mas isso também funciona se eu já tivesse apertado o I em cima do 0,03? Não, né? Isso daí só se eu só tivesse posto 0,03 na tela. Aí eu podia... Não, se você tivesse colocado. Sim, eu botei 0,3. Não é 3, é 6. 6. I, pronto. Ele já mudou aqui. Tá? Se eu quiser saber o que tem na memória aqui, eu ponho aqui, ó, RCL N. Vocês lembram que RCL é o recall, né? RCL PV. RCL
I, está com 6, está errado. Então, vou botar 3I. Pronto, vamos ver agora. RCLI, está com 3, agora está certo. Tudo bem? Tudo sim, professor. E agora, eu quero calcular o montante. O montante é o FV. Só clicar sem colocar número nenhum. Se você não colocar nenhum número, e clicar aqui no FV, ele resolve. Vocês lembram que tinha dado 14.257 quando a gente fez pela fórmula, né? Deu 14.257. Positivo, por quê? Porque agora vai entrar dinheiro. Se aqui saiu, aqui entra. Tudo bem, pessoal? Podemos ir em frente? Como é que vocês estão? Podemos sim. Obrigado, professor. Alguma dúvida aí? Bateu aqui também, professor. Podemos ir. Alguma dúvida? Então, Não, vocês perceberam, né? Esses botões eles servem como memória e, ao mesmo tempo, eles resolvem as funções financeiras, tá? Então, qual valor será Deu pago? certo aqui também, professor. É uma máquina, tá? Então, o principal é 50 mil, eu vou financiar por 6 meses, 5% ao mês, eu quero saber o montante. Em termos de equação, é isso daqui, ó. Vamos fazer a equação para a gente se acostumar, né, pessoal? Porque para ir acostumando com a maquininha aqui. Então, é por isso que a gente usa muito, na área financeira, a gente usa muito esse y elevado a x e muito esse inverso. A gente está usando direto ele para calcular, quando a gente quer fazer algum cálculo que às vezes não dá para ser feito aqui pelas financeiras. E tem um monte de cálculo que às vezes não dá. Às vezes você tem que usar pela fórmula mesmo, não tem jeito, tá, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Limpei. O que eu quero fazer? 50 mil. Enter. 0,5, tá? Enter. 0,05 mais dá 1,05, tá? 6. Agora, a hora que eu apertar o y elevado a x, o x é o 6. E o 1,05 é o y, né? Então, ele me dá esse resultado aqui, dá 1,34. E eu estou aqui, ó, estou com 50 mil no y, né? Vou multiplicar. Multiplicado. Dá 67.004. Tudo bem, pessoal? Sei, tudo certo, professor. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Vamos fazer essa continha agora com as funções financeiras. Então, de novo, F, reg, limpa tudo. 6, coloque em N. 5, coloque em I. 50 mil. Tem que mudar o sinal, professor. Change signal. CHS. Não, ela é positivo mesmo. Eu não estou comprando. Ah, tá bom. Verdade, verdade. Comprando é como se fosse pegar um empréstimo, está entrando dinheiro. Tá? Então, ele é positivo mesmo. Então, PV. E agora eu aperto o FV. Se eu apertar o FV, vai dar 67.004. Tá? Então, e dá negativo. Por quê? Porque se for positivo aqui, aqui só pode ser negativo. Não tem outro jeito.
Pronto, pessoal? Vamos agora o exercício 3. Então, calcular o montante de uma aplicação de 15 mil pelo prazo de 9 meses, taxa de 2% ao mês. Então, vamos fazer agora pela fórmula, pela definição, né? E façam isso aí, tem que dar esse resultado. Vou deixar vocês fazerem. Bateu aqui, professor. Bateu? Bateu. Aqui também, professor, deu certo. E o resto, pessoal, está fazendo ou não, pessoal? Estou fazendo sim, professor. Então, estou vendo aqui o Diego, o Luca. Quem mais? O Deu outro certo aqui. Diego, né? O outro Diego, o Felipe. Agora, tem 4, tem 18 aí, que eu não sei como é que tá. Se estão dormindo, se estão assistindo televisão, agora é a hora da novela, né? Estão vendo Dom Pedro I, Dom Pedro II aí, né? Bem, tudo bem. Fizemos pela fórmula, pela definição. Vamos fazer agora, pessoal, pela financeira. Então, a sequência é essa. Só um detalhe, pessoal. Não tem ordem para entrar com os números na memória. Você pode entrar aqui, ó. Ele entrou com 9, primeiro com 9 aqui, depois com 2, depois com 17 aqui no FSV, mas eu poderia ter entrado primeiro com 17, depois com o 9 e depois com o 2. Ou qualquer outra combinação que dê. Não tem ordem para você entrar com os números aí no NI, PV, PMT, FV. Professor, Fala. dá uma olhadinha no chat, que o pessoal está te mandando mensagem lá, porque eles estão respondendo pelo chat, que você perguntou se eles estavam vivos. Tem uma galera viva aí. Opa, é isso aí, pessoal. Agora estou vendo aqui. Como eu não estava com o chat desligado aqui, eu não sabia se vocês estavam vendo ou não. Pelo menos tem mais aí uns 4, né? 5 que ficaram incomodados, né? Não, agora eu sei, vocês não estão dormindo não, tá bom? Pelo menos vocês não, né? Então, pessoal, a ordem de entrada aqui nessas memórias é aleatória, tá, pessoal? Não tem problema nenhum de você entrar primeiro com um, primeiro com outro, primeiro com outro, não tem sequência. No segundo bimestre, quando a gente for ver essas 3 funçõezinhas aqui de cima, tá? Desculpa, essas 3 de cima, essas 3 de baixo, aí vai ter ordem. Se você trocar alguma coisa, dá errado. Mas, por enquanto, esse bimestre, fiquem à vontade. Podem entrar na sequência que vocês quiserem. Conseguiram fazer esse daqui com as funções financeiras, pessoal? É só seguir aí a receitinha. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Podemos ir em frente? Tem alguém que ainda está fazendo? Deu certo para mim também, professor. Legal. Então, como quem cala consente, né? Vamos em frente. O 4. Vocês lembram que tinha dado 270 mil aqui para eu aplicar em juros simples? Quanto será que é para aplicar se forem juros compostos? Não esqueça que agora eu tenho que inverter aqui, né? Por quê? Porque eu estou dando um montante, não o principal. Então, eu dei um montante, então isolo o principal, né? Aplicando essa conta, com 62 mil,
pega um carro, vende, põe aí num fundo de investimento aí que dê isso daí, tá? Por 2 anos, em 2 anos você vai ter 100 mil. Passa 2 anos andando de busão. 2 anos andando de busão. Pô, Pior que meu carro professor, não tá valendo nem 30. pô, professor, mas conseguir 2% ao mês é difícil. Concordo. Tem coisa que deu mais, tem coisa que deu menos. Tá? A minha sugestão deixa eu só ver aqui. Eu vou só pegar aqui um arquivo. Como a gente está um pouquinho adiantado, eu posso me dar até o luxo. Pessoal, tá difícil dar 2% ao mês. Tá realmente muito difícil. Mas tem coisa que está dando até mais do que isso e tem coisa que está dando menos do que isso. Tá? A minha sugestão, pessoal, é vocês sempre montarem uma carteira diversificada. Para vocês terem uma ideia, essa ideia aí já rendeu o prêmio Nobel, tá? Isso em 1950 e pouco, tá? Para o Markowitz. Então, o Markowitz, ele montou, o esquema dele era a montagem de carteira diversificada. Até hoje, pessoal, se fala disso e o pessoal, um dos caras que falam muito disso daqui é esse daqui, é o Taleb. Hoje em dia, é esse cara que está falando. Markowitz já morreu há muito tempo, ele ganhou o prêmio Nobel, tudo mais, ele, o Sharp, mas já se foram, infelizmente. Mas hoje quem fala muito isso daqui é o Taleb. E essa carteira diversificada, ele chama de carteira antifrágil. O que é uma carteira antifrágil? Que ela aguenta as intempéries, né, da economia. E aqui no Brasil, tá, pessoal, é complicado a coisa. A coisa aqui no Brasil é muito mais complicado do que no exterior, porque a política acaba interferindo na economia e muito. Tá? Então, por exemplo, hoje eu estava lendo o boletim da Vitrio, né? A Vitrio é uma corretora e ela tem um boletim que ela publica todo dia. Eu estava lendo o boletim dela aí e ela falou o seguinte: olha, Brasília é aquela hidra. Vocês já ouviram falar da hidra? É aquele monstro, né? Você corta uma cabeça, você corta uma cabeça, nasce duas. Ouvi falar só da inimiga da SHIELD. Então, ele falou, Brasília, os problemas lá são que nem a hidra. Quando se resolve um, surge dois. Tá? Aí você resolve um, surge mais dois. Então, aqui no Brasil é complicado. A ideia, pessoal, é vocês montarem uma carteira diversificada, tá? E, se possível, bem diversificada. Cadê? Não, não é esse. Eu estava querendo mostrar uma coisa para vocês. Uma aula aí e tenta ficar assistindo. Não precisa ficar digitando nada, né? No seu caso. Você não tem um teclado. Tá ligado o microfone? Tá ligado. Está todo mundo sabendo aí que você só está assistindo, tá? Não, ô, professor, estou participando aqui, você está gravando áudio, perdão. Agora já foi, agora já se entregou. Fundos, aqui. Deixa eu ver. Ele vai demorar um pouco para carregar, tá? É uma planilha que está muito pesada, tá? Então, ela vai demorar para ser carregada aqui.
E aí eu mostro para vocês. Mas o esquema é o seguinte, tá difícil conseguir 2%? Tá. Mas se você diversificar razoavelmente bem, você acaba chegando, às vezes, em 10%, tá? Então, tem coisa, se vocês pegarem aqui, tá? Tá dando para ver a planilha, pessoal? Porque eu estou num outro computador aqui. Aqui eu já estou mostrando o meu servidor. Ah, sim, professor. Então, tem coisa que está dando. Ó, hoje deu 0,9. Hoje não, dia 19. É sempre 2 dias atrás. Deu 0,9, 0,99, mas cai. Por quê? Porque é fundo de ações, tá? Mas a variação mensal, menos 3, menos 1, menos 5. Variação do ano, 5,83, 0,52. Ó, isso aqui é CDI mais 400%. Mas, em compensação, esse é CDI menos 27%. Tudo isso daqui faz parte da minha carteira. Tá? Então, diversificação total. Tem coisa que está péssimo. Tá? Você fala, pô, mas aí você perde dinheiro. Mas tem, por outro lado, coisa que, se você vai ver, ó, eu tenho aqui em Bitcoin, tá? Deu 5.000% em um ano. Você deu mais 5.000%. Tá? Deu 39% esse mês. 21% no mês passado. Poxa, que bom, que legal. Mas eu tenho pouco. Eu tenho 1,5% do meu patrimônio está nisso. Então, é ter um pouquinho de cada coisa, ó, tem um pouquinho de cada coisa. Por quê? Porque uma coisa vai equilibrando outra, uma coisa vai equilibrando outra, tá? Então, esse outro aqui, ó, tá dando bem aqui, mas ó, aqui tá caindo, um equilíbrio, ó, fundo de Global Equities, ele investe em ações lá fora, tá? Você pode investir em ações lá de fora, aqui dentro também. Fundo Tech também investe lá fora. Tá? Então, você tem que ter um pouco de cada coisa e diversificar. Nesses últimos tempos, tá, pessoal? Ele está caindo, mas não está caindo que nem está caindo o fundo de ações, ó, porque teve fundo de ações que simplesmente desabou. Agora está recuperando, tá? Mas o Alaska Black não se recuperou ainda. O Alaska Black está aqui, ó. Ele ainda não chegou no patamar que ele estava no ano passado, em janeiro do ano passado. Mas uma coisa equilibra a outra. Então, o X da questão, pessoal, é diversificação. Tá? Por quê? É construir carteiras, como diz o Taleb, antifrágil. Um pouquinho de ouro, um pouquinho de dólar, não precisa ter dólar físico, não precisa comprar dólar, mas compra um fundo de dólar. Investe em ações lá dos Estados Unidos, das ações da Europa. Até me propuseram, ainda bem que eu não investi em ações da Ásia. Se tivesse investido em ações da Ásia, se os caras estão botando no mercado chinês, as ações na China estão despencando, mais beleza, né? Mas é isso aí. Essa é a lição, tá? Que a gente dá para vocês, tá? Que vocês estão começando a vida agora. Não queira colocar tudo em Bitcoin. Ah, vou colocar toda a minha grana em Bitcoin. Você pode ficar milionário e você pode perder tudo. Eu já vi aluno falando, estou vendendo o carro para comprar Bitcoin. Como está uns 3 anos subindo, esse cara deve ter se dado bem, mas foi sorte. Isso foi sorte. Porque se dá uma zebra aí, e ele despenca, e despencou. O Bitcoin, há alguns meses atrás, ele deu uma despencada, tá? Ele subiu muito no começo do ano, despencou, e agora está subindo de novo. E ele pode cair daqui um pouco, tá? Então, é mercado.
Isso é só para a gente dar uma encerrada aqui nesse segundo módulo, tá, pessoal? Pense sempre nisso, em que nunca coloque todos os seus ovos numa mesma cesta. Provavelmente sua avó ou seu avô falavam esse ditado. E ele continua sendo válido hoje, tá, pessoal? Então, não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Diversifique. Monte uma carteira antifrágil, tá? E se vocês quiserem uma sugestão de livro para ler, esse livro é legal. É A Lógica do Cisne Negro, tá? Esse carinha aqui, tá? Ele nasceu no Líbano, na época da guerra. Ele viu os amiguinhos dele morrer na frente dele, tá? Então, quer uma situação pior do que essa, tá? Aí ele vai para os Estados Unidos, ele ralou que nem doido nos Estados Unidos. Imagina ele indo como um imigrante, sem dinheiro, sem nada, tá? Indo com a cara e com a coragem, tá? Para fugir da guerra, ralando, começou a trabalhar no mercado financeiro, tá? E depois de um certo tempo, ele ficou milionário, né? Hoje ele não faz mais nada, ele só escreve artigos, escreve livros, tá? Ele escreve blogs, né? E, inclusive, os blogs dele brigando com o pessoal de Bitcoin, é uma coisa muito gozada, né? Ele mete o pau nos Bitcoin, aí o pessoal de Bitcoin mete o pau nele, né? É uma coisa interessante. Mas o que ele fala é mais ou menos isso, não monte uma carteira que não seja antifrágil, né? Porque você tem que estar preparado para qualquer coisa. É que nem na guerra, que nem ele sofreu na guerra. Ele falou, depois com 10, 12 anos de idade, eu estava preparado para qualquer coisa. Se eu tivesse que pegar em armas, eu ia pegar em armas. Se eu tivesse que correr, eu ia correr. Por quê? Porque você tem que ser antifrágil, ou você morre. Tá? Então, a estratégia dele é o seguinte: faça as coisas de tal maneira, no mercado financeiro, faça as coisas de tal maneira que você não morra. Morrer é você sair do mercado, você ser obrigado a sair do mercado. Então, nunca faça as coisas de tal maneira que, se der alguma coisa errada, você morre. Porque aí é game over, né? Então, você tem que fazer as coisas de tal maneira que você sempre tenha uma saída. Você pode não ter ganho tudo, pode ter perdido um pouco, mas você nunca pode ter perdido tudo. Você tem que perder alguma coisa, mas você sempre tem que ter alguma coisa de lastro. Tá? Pode perder a batalha, mas você não pode perder a guerra, né, professor? Exato. Tá? Exatamente isso. No nosso próximo módulo, a gente vai continuar fazendo exercício ou a gente vai ver outra coisa? Não, nós vamos continuar fazendo esses exercícios, tá? Então, Tá bom. fica aqui, nós vamos continuar aqui, ó, juros compostos, é uma pancada de exercício aqui. Então, agora é se acostumar com exercícios de juros compostos, tá? Tá bom. A gente parou aqui Vai no acabar, vai cair aí, professor. É isso aí. Tá?